Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós queremos dar continuidade nas histórias que nós começamos na semana passada. Qual é o mesmo livro da Bíblia que nós começamos a estudar? O livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos continuar, tá bom? Quem não conseguiu assistir o último culto, fazer a atividade que foi enviada para vocês, dá uma olhadinha, pede para o papai e para a mamãe olhar as postagens anteriores, tá bom? E acompanhe os cultos, é importante para vocês esse momento de ouvirem a palavra, né? Não apenas para entrar na mente, mas para guardar o nosso coração, para guardar a nossa fé no Senhor Jesus, tá bom? Então, antes da palavra, a prof vai fazer uma dinâmica. A prof sempre gosta de começar fazendo alguma dinâmica, alguma coisa para nos fazer refletir acerca daquilo que nós vamos aprender, certo? Eu coloquei aqui na minha mesa, já vou mostrar para vocês, alguns produtos e os preços, mais ou menos os preços que esses produtos valem, tá bom? Vamos começar aqui. Um biscoito de chocolate. O preço, R$2. Montei uma lojinha aqui para vocês. Esse carrinho aqui de Hot Wheels, o preço, os meninos que gostam, né, de fazer coleção, R$10. Aqui um perfume de bebê, cheiroso, R$50. Uau! A gente começou por algo bem baratinho e foi subindo os preços, né? Aqui também coloquei algumas notinhas, peças de brinquedo, que geralmente as crianças usam para brincar, de fazer compras, mercadinho, né? Algumas moedinhas de papel também. Então, coloquei aqui esses produtos e esse dinheirinho aqui. Então, se eu quiser comprar, na minha brincadeira aqui, esse perfume, o preço dele era R$50, eu vou precisar de uma nota de R$50, né? As crianças já sabem, a maioria das crianças quando vai com o pai no mercado, no shopping, agora nem tanto, né? Mas nós sabemos que quando a gente compra alguma coisa numa loja, algum brinquedo, alguma comida no mercado, nós precisamos pagar por isso, não é? E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Será que tudo que existe no mundo tem um preço? Será que o dinheiro pode comprar todas as coisas? Vocês podem me responder assim: ah, prof, mas quem tem muito dinheiro pode entrar numa loja e comprar o que quiser. Pode comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Mas será que tudo tem um preço? Olha só, essas palavras aqui que eu coloquei para vocês. Saúde, alegria, amor. Essas coisas têm preço? Eu posso pagar pelo amor? Um dia que eu acordo meio chateado, meio triste, eu posso ir lá na loja e comprar R$10 de alegria? Não, não consigo fazer isso. A saúde, eu tenho como comprar saúde se eu fico doente? Ah, pode ir na farmácia comprar um remédio. Mas a saúde não tem preço. A gente pode pagar pelo remédio, pela consulta do médico, mas a saúde não tem preço. Hoje nós queremos ver uma história lá de Atos, capítulo 3, que vai falar sobre um homem que recebeu algo muito, muito mais precioso do que o dinheiro. Então, se vocês já pegaram a Bíblia de vocês, ou se querem lá pegar, o nosso texto de hoje, a nossa história, está no livro de Atos, no capítulo 3, tá bom? A Pro vai ler agora do versículo 1 até o versículo 5. Vamos acompanhar? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo.
vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então vamos olhar aqui, nas figuras aqui na Bíblia das Crianças, para a gente entender melhor essa história. Na história passada, no culto passado, nós falamos sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a vida dos discípulos, e como agora eles, revestidos desse poder do alto, estavam prontos para cumprir a missão que Jesus havia dado. Falar do seu amor, pregar a obra de Jesus na terra. Então, naquele dia, Pedro e João eles estão indo ao templo para orar. E encontram na porta do templo, na entrada do templo, esse homem que era aleijado, que era doente dos pés. Um aleijado é alguém que não pode andar, que é dependente de outras pessoas para fazer todas as coisas. Então, esse homem ele era levado todos os dias até a porta do templo para pedir esmolas. Então ele ficava lá na espera de que alguém olhasse para ele, tivesse compaixão, tivesse pena dele e lhe desse uma moeda, um dinheiro, para que assim ele pudesse sobreviver. E Pedro e João, então, eles estão entrando no templo e eles veem esse homem aleijado desde o nascimento. Então esse homem nunca andou. Desde que ele nasceu, ele tinha essa dificuldade, ele tinha esse problema. Ele não poderia andar. Ele pede essa esmola. E Pedro e João param naquele momento e olham para ele. E Pedro diz: agora você olhe para nós. E aquele homem encheu seu coração de esperança e pensou: eles vão me dar alguma esmola, algum dinheiro. Mas olha só o que está escrito no versículo 6. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, ande. Aquele homem, naquele momento, ele recebe essa palavra de Pedro. Pedro diz: nós não temos o dinheiro que você quer, que você precisa, mas aquilo que eu tenho, que é o nome de Jesus na minha vida, eu lhe dou. Então eu lhe dou a cura. Levante-se, em nome de Jesus. E esse homem, com a ajuda de Pedro, ele levanta e ele percebe que ele está curado. Ele nunca em toda a sua vida havia conseguido ficar de pé sozinho, sem a ajuda de muletas ou de pessoas. E ele agora percebe que havia sido curado pelo nome de Jesus. E ele fica muito alegre, e as pessoas em volta também. E ele entra junto com Pedro e com João no templo para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E naquele momento Pedro aproveita a oportunidade e começa a falar de Jesus para as pessoas, de como Jesus havia morrido para nos salvar, da obra de Jesus, do amor de Jesus, e começa a falar para todas as pessoas que estão ali. Isso aqui era uma ótima notícia, não é? O que havia acontecido com esse homem. Não era algo para todos ficarem muito alegres? Pois é. Mas a gente vai lá para o capítulo 4, no livro de Atos, a gente descobre que nem todos ficaram felizes com o que aconteceu. Vira aí a página da sua Bíblia, para quem está acompanhando, Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eram religiosos ali da época ali do templo, eram autoridades da religião. Eles estavam muito perturbados, muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Olha só. Então, aqueles homens, com inveja daquilo que Pedro e João estavam fazendo e com medo de que o nome de Jesus se espalhasse ainda mais, eles prendem. Vamos colocar aqui, Pedro e João na cadeia. Mas eles não haviam sido presos porque tinham feito coisas erradas.
Eles haviam sido presos porque haviam pregado o evangelho e curado aquele homem no nome de Jesus. Então eles permanecem aquela noite na prisão. E no outro dia, aquelas autoridades vão conversar, vão questionar a Pedro e a João por que eles haviam feito aquilo, no nome de quem, no poder de quem. Então, lá no versículo 8 do capítulo 4, nós lemos assim: Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. E ali mais uma vez, aquele Pedro, aquele discípulo de Jesus, cheio do poder do Espírito Santo na sua vida, começa agora a pregar para essas autoridades, para esses chefes ali, começa a falar sobre Jesus. E olha só o que está escrito no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual nós devamos ser salvos. Do nome de quem que ele estava falando? O nome de Jesus. Pedro fala com autoridade ali sobre Jesus. E aqueles homens, eles ouvem, eles veem a coragem de Pedro, de João, eles viram aquilo que aconteceu, eles conheciam aquele homem que era aleijado dos pés, que ficava na porta do templo todos os dias. E agora eles viam aquele homem andando saudável. Eles tinham que reconhecer que eles não podiam deixar Pedro e João na cadeia, porque eles não haviam feito mal. Então, eles falam duro com Pedro e com João e falam, parem de falar desse homem, nós vamos soltar vocês, mas não falem, não ensinem mais o nome de Jesus. Mas aí Pedro responde, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. E mesmo assim, falando duro com eles, eles são soltos e eles continuam a falar e a pregar o nome de Jesus. E muitas coisas, esses discípulos que agora começam a ser chamados de apóstolos, eles viveram pregando o evangelho de Jesus. Então vocês viram? Aquele homem que queria apenas uma moeda, uma esmola para continuar a sua vida, ele ganha muito mais do que isso. Ele ganha saúde, ele ganha cura, algo que dinheiro nenhum que ele pudesse ganhar em toda a sua vida ali, pedindo esmolas, poderia comprar. Então, o que é de mais precioso nessa vida, nessa terra, é o que Jesus pode nos dar. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a paz, pode comprar o amor de Deus. Todas essas coisas nós podemos receber de graça. Amém? Certo? Gostaram dessa história de hoje? Vamos continuar acompanhando os cultos. Na semana que vem nós vamos continuar estudando o livro de Atos. Combinado? Vamos ter o nosso momento de oração agora. Junta suas mãos, fecha seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, por esse ensinamento, sobre a coragem que o Senhor deu aos teus discípulos, através do Espírito Santo, para pregarem a tua palavra. Ensina a cada um de nós, a cada criança, o valor realmente de te servir e de viver para ti. Há coisas, Senhor, mais importantes do que o dinheiro ou do que o dinheiro possa comprar. Que o Senhor ensine a cada um de nós a te obedecer, a te amar mais do que todas as coisas. Abençoe cada aluno da Escola Betânia, cada professora, cada professor, cada família. Que o Senhor prepare o tempo da nossa volta para a escola. Guarda cada um de nós em segurança. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo culto, então. Tchau, tchau.